por mais que a gente entenda das questões mentais que uma criança passa, que a gente passou, não muda o fato que a gente vai, da nossa forma, marcar os traumas para a próxima geração. Da mesma forma que a geração anterior marcou os nossos, e assim por diante, porque os traumas são parte da vida. Não é uma parte que a gente deva exterminar e deva acabar e criar uma situação onde você vive uma vida sem sofrimento. A vida é sofrimento. Eu cruzei com esse vídeo no TikTok há uns tempo atrás, onde o cara fala uma parada que eu vejo sendo expressado por várias pessoas em várias situações diferentes, que é o fardo que nós carregamos decorrente da nossa relação com nossos pais. E ele dá exemplo sobre como os pais mais barulhentos, mais agitados, costumam ter os filhos mais quietos, e como os pais mais quietos costumam ter os filhos mais agitados, que andam por aí, falam com todo mundo. E como isso é um reflexo do papel que a gente carrega como filho de querer compensar o que o nosso pai deixa faltar. E como a gente vai levando isso ao longo da vida, isso vai se tornando um fardo em nós, que em algum momento a gente precisa realizar isso e tirar esse fardo, se livrar disso, para poder se tornar quem a gente é. Sair desse papel que foi imposto para a gente de si. E o que me chama a atenção nisso é que ele não foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre esse tipo de coisa e nesse tipo de tom, que é o que realmente me chamou a atenção, sobre o peso que os pais colocam na gente, como os pais nos afetam, como os pais são responsáveis por... Responsáveis não, como os pais são culpados pelo que a gente passa, pelos nossos traumas, pelas nossas questões, pelo motivo do nosso sofrimento. Ao mesmo tempo que esse tom de culpa, vem uma certa consciência do quanto esse processo todo acontece de forma inconsciente, como esse processo todo acaba sendo natural, é a história do mundo, nossos pais passaram por isso, os pais dos nossos pais passaram por isso, e a gente está chegando no ponto onde a gente é a geração que está percebendo tudo isso acontecer. A gente pode quebrar o ciclo disso e abrir portas para uma nova geração onde não vai ter que enfrentar esses problemas, não vai ter que passar pelo que a gente passou. E isso tem sido o modus operandi de toda a nossa geração, assim, da galera que hoje está sendo pai, esse esforço de não permitir que os filhos da nova geração sofram o que a gente sofreu. É meio que o sonho de criar criança sem traumas. Isso é uma perseguição meio doida, porque na tentativa de criar crianças sem traumas, estão criando crianças com outros traumas. Porque a parte interessante de toda essa conscientização é o quanto, apesar de se entender do papel que os pais têm na nossa vida, que é um papel que é indiscutível, o mundo todo cumpre esse papel na nossa vida. Tudo vai marcando a gente, fazendo da gente ser o que a gente é. Só que as palavras que geralmente usam para o papel que os pais desempenham sempre carrega esse tom de eu entendo que você não é culpado, mas eu vou falar que você é culpado. Então cria uma certa esquizofrenia onde eu não te culpo te culpando indiretamente. E acaba sempre reforçando esse lado de como os pais afetam a gente dessa forma ruim e que a gente, consciente disso, vai poder não afetar as crianças de uma forma ruim. E não é que eu acredito que a gente não deva ser consciente do papel que os pais desempenham na nossa vida. É só sobre como a gente olha ele, como a gente fala sobre ele. Porque essa tentativa dessa geração de hoje de pais, que tenta não traumatizar os filhos, no final das contas, está traumatizando os filhos da mesma forma. Porque não tem saída para fora desse ciclo. Por mais consciente que a nossa geração possa ser, por mais que a gente entenda das questões mentais que uma criança passa, que a gente passou, não muda o fato que a gente vai, da nossa forma, marcar os traumas para a próxima geração. Da mesma forma que a geração anterior marcou os nossos. E assim por diante. Porque os traumas são parte da vida. Não é uma parte que a gente deva exterminar e deva acabar e criar uma situação onde você vive uma vida sem sofrimento. A vida é sofrimento. E os pais têm um papel muito importante nos desafios que a gente vai ter. E não dessa forma de não dar uns fardos para carregar, que a gente tem que se livrar depois, porque se não fosse eles eu não teria tendo que passar por isso. Você estaria passando por isso de qualquer forma, da mesma forma que a geração atual está tendo que passar isso, só que com outros desafios, com outras questões.
Porque o que na verdade os pais fazem pela gente não é nos dar um fardo, não é nos forçar, nos fazer desempenhar um papel na vida que se torna um estorvo para a gente. Eles, junto com a vida através deles, criam todos os desafios que a gente vai ter que superar. Se você vê a vida por um jogo, o que é de certa forma reduzir a vida, mas dá para entender a vida com essa analogia, um jogo tem um designer de fase. Isso é uma função da criação dos jogos, onde uma pessoa é responsável de estabelecer os níveis de dificuldade, os desafios que você vai enfrentar, para que você vá passando cada desafio de uma forma que o desafio anterior te treine para o próximo desafio, e assim você chega no próximo desafio capacitado para passar por ele, mas ao mesmo tempo tendo uma dificuldade que torne ele desafiante, para que torne ele intrigante, que te prenda ali no esforço de superar ele. E assim você vai degrau por degrau, e tem toda uma lógica para formar esse design de fases, para que torne o jogo interessante para você engajar nele. E a vida, através dos nossos pais, cria essa fase para a gente, faz o design desses desafios. E os pais nos dão as ferramentas com quais a gente vai usar para atravessar cada desafio. Porque as questões que nossos pais fazem a gente passar, os traumas que eles dão para a gente, são essenciais. Como eu falei num dos vídeos sobre o medo de decepcionar, e nesse vídeo eu explico um pouco de como eu identifiquei de onde surgiu esse meu medo de decepcionar, que foi um desafio que eu venho encarando ao longo de alguns anos, e tem sido cada vez mais interessante como eu tenho superado esse desafio hoje em dia, e como isso se originou da minha relação com meu pai. E nesse vídeo eu entro mais em detalhes sobre a questão de decepcionar, mas a ideia é o fato do meu pai ser do jeito que ele é, e eu, na minha experiência quando mais novo, encontrei uma forma de reagir à pessoa que ele era, me tornando uma pessoa agradável. E logo eu construí todas as ferramentas necessárias para ser uma pessoa agradável no meu início de vida. E o que hoje eu podia olhar como, eu não sei se é uma pessoa que é rude, que me posiciona e que enfrenta as situações, que deixa as pessoas desconfortáveis, eu não sei fazer isso por conta da minha relação com meu pai. Eu poderia descrever dessa forma, mas o que eu percebo disso tudo, eu ia ter que começar a vida com alguma ferramenta. Seja sendo uma pessoa que sabe ser desagradável, que é firme, que é rude e que impõe as vontades, ou uma pessoa que é agradável e que sabe ser maleável e sabe se encontrar um meio termo entre as coisas. Eu ia ter que partir com alguma ferramenta. Ou ia partir muito bem em uma ou muito bem em outra. Não tem como você começar a vida sabendo tudo. Através do meu pai, eu comecei por esse trajeto. E hoje, sendo o homem que eu estou me formando, eu estou trilhando o meu caminho para encontrar as outras ferramentas que vão me completar como ser humano. Já que ser uma pessoa agradável é fácil para mim, então agora eu tenho que trilhar o caminho que não é fácil para mim. E não simplesmente me encostar na ideia de que por conta do meu pai eu sou assim e agora é isso. Por conta do meu pai eu sou assim e agora está na minha hora de aprender a ser isso. Está na minha hora de expandir meu escopo e me tornar mais como ser humano. E graças a ele, agora eu posso me dedicar a outra parte do que me torna ser um ser humano, que é ser uma pessoa desagradável, que é ser uma pessoa que me posiciona pelos meus valores, que entende o que eu quero, entende o que eu estou fazendo, entende o quanto isso vai ter que desagradar algumas pessoas para ser realizado. E essa é a mágica disso tudo, porque os nossos pais não são simplesmente os culpados. Eles podem ser culpados. Se você quiser ver assim, você pode passar a vida toda enxergando eles como culpados de alguma forma. Por mais que inconsciente, eles não têm culpa de ser assim, mas é culpa deles que eu sou assim. Mas você pode ver eles também com a pessoa que te ofereceu a oportunidade. Eles foram a oportunidade que te permitiu poder aprender certas coisas na sua infância e te permitir ter que desenvolver outras na sua vida adulta. Porque é o caminho inevitável. Não tem o que fazer. Mas para ver isso, você precisa abraçar o desafio. Você precisa abraçar a tua responsabilidade de ir encontrar esse desafio no que você fala que você não sabe, no que você diz que você não tem. E perceber que esse é o chamado para você ir buscar se completar como ser humano. E não simplesmente uma ideia de que essa é a sua limitação. Esse não é seu limite. Só vai ser o seu limite se você quiser que seja. E se você não quiser que seja o seu limite, você vai encontrar
um belo motivo para agradecer pelos seus pais todo dia por ser quem eles são. Até por eles não estarem na sua vida. Porque tudo que um pai faz, inclusive a ausência dele, é importante para você ser quem você é. Por mais desagradável que possa ter sido na tua infância. Essa situação, esse ambiente, te permitiu se desenvolver numa direção. E agora, você tem que se permitir se desenvolver na outra.